Muito bem, aqui nós estamos a então definir algumas coisas importantes. Primeira coisa, população e amostra. Tem cálculos que tu fazes com a população, outros que tu fazes com a amostra. Tem que ficar bem atenta, porque às vezes isso passa despercebido. Então, população é como o próprio nome diz, né? Todos os dados, enquanto a amostra é só uma parte deles, mas que representa com algum grau de certeza a resposta da população. Que nem quando tem eleições, né? Não sei se. Bem, tem eleição aí em Portugal, né? Eu não sei se é que nem no Brasil, que o pessoal é muito maluco. De Sim. toda forma, por que eu falei de eleição? Porque quando tens aquelas pesquisas eleitorais, eles fazem aquelas perspectivas de quem vai ganhar, né? Então tem Sim. aqueles pontos para mais ou para menos. Então, isso tem a ver com as amostras, né? Dependendo da quantidade de dados, tu tens mais ou menos precisão na tua resposta. Bem, então tá bom. Eu já falei para você o que que é amostra, o que que é população. Será que tu consegues ler este enunciado aqui e me dizer quem que é a população, quem que é a amostra? Não precisa ler para mim, eu só quero que tu me digas o valor da população e o valor da amostra, tá bom? Ok. Eu acho que a população é 3.000 alunos Certo. E a amostra? e a amostra são 30. Sim, isso mesmo. A população é a quantidade total do que tu estás a estudar e a amostra é o pedacinho que tu pegasse disso. Agora, só para ter certeza que tu percebeu bem, podes me dizer aqui quem que é a população e quem é a amostra? Sim. 200 é a população. Não, desculpa. Eh, ah, não sei. Acho que só. Porque eu só vejo um valor, que é 200. Então, tu tens que interpretar o problema e pensar quem seria a população. Estás a falar de cachorro, certo? Certo. Sim. Ah, sim. Então, a população seria o total de cachorros que existe. Sim. Eu não sei quanto é, não tem esse número aqui, provavelmente nem no Google, mas seria essa quantidade, beleza? Ah, ok. Então qual a resposta como é que seria para a Eu diria população? população, quantidade total de cachorros desse Ah, lugar. ok. Ok. E Percebeu? a amostra é 200. Isso, exatamente. Ok. Então, às vezes, tu não tens os dados especificamente, né? Tu tens que ficar atento a isso, tá bom? Ok. Pois sim. Então, vamos para a próxima. Vamos passar rapidinho sobre isso. Eu vou pular tudo essa questão de amostragens aqui, mas aqui é muito importante, tá bom? São dois tipos de variáveis que nós temos que mudam completamente a forma que a gente resolve as contas, que é que é a variável qualitativa e quantitativa. Olha só, qualitativa, qualidade, trata de nomes que tu dá às coisas, percebe? Uhum. Então, por exemplo, tu podes, por exemplo, dizer que uma variável nominal é sim ou não, porque não são números, são palavras que representam alguma coisa. Ou variáveis ordinais, que além de nomes, são coisas que dão ordem. Por exemplo, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, eles têm uma ordem, certo? Sim. Ou, por exemplo, avaliações. Péssimo, ruim, regular, como está aqui, né? Tá bom? Ok. Então, Sim. isso também poderia ser dito. Muito bem. Agora, tem a quantitativa, percebe? Quantitativa. Quantitativa vem de Quantidade. quantidade. Exato. Então, tu estás a falar de um númerozinho. Então, esses numerozinhos podem ser discretos, ou seja, números que são inteiros. Tem coisas que tu só consegues trabalhar com números inteiros. Por exemplo, quantidade de casas, quantidade de filhos, que eu estava explicando antes, e contínuos são dados que não são inteiros, né? Por exemplo, peso e altura. Sempre falo os números quebrados. Tá bom? Ok. Percebeu? Então tá bom. Tá ótimo. Portanto, vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para ti. Será que tu consegues me dizer nesta qual é o tipo de variável que nós estamos a falar? Eu vou até fazer uma coisa para ti.
Eu vou copiar isso, colar lá no teu WhatsApp. E Ok. outra coisa, se tu precisares sair mais cedo, só me falas, tá? Para chegares na tua apresentação lá que tu falasse ou algo assim. Não, eu já tive a apresentação, eu vivo em Cascais, mas a apresentação foi em Lisboa e eu achava que não ia conseguir chegar a tempo de chegar a casa e, e a tempo da explicação, mas consegui, Ah, que mais ou bom. Tu menos. mora, tu moras em Cascais, então? Sim, Ah, legal. Eu ia morar aí. Eu morava em Portugal e daí me arrumaram um emprego numa escola internacional que tem aí. Cascais é muito bonito, né? É uma praia bem bonita. eu Um adoro lugar muito chique. Cascais. Sim. É muito chique. Então tá bom. Beleza, então me digas. Qual seria aqui? Que tipo de variável seria o sexo? É uma Acho contínua? Ou que melhor, é uma é variável? variável qualitativa nominal. Exato, porque não tem um que vem primeiro. Muito bem. E Uhum. vamos ver aqui. Peso de vigas de concreto. É variável quantitativa eh, contínua? Perfeito, porque o peso é algo que você pode dizer que existe, né? Uhum. Tátil, de valor, ou coisa assim. Então tá bom. Ah, pois sim, pois sim. Portanto, vamos continuando. Agora que nós falamos disso, nós vamos falar da representação tabular, ou seja, como é que escreve as coisas com tabelas, ok? E as Ok. tabelas nos ajudam muito a compreensão do que nós temos. Porque se tu pegar simplesmente os dados brutos, às vezes tu não consegues compreender o que se passa, né? Tens informações para isso. Então, ah, vamos falar de tabelas aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver as tabelas é colocar os dados em sequência crescente. Okay? A gente recebe eles de forma bagunçada assim e coloca eles em forma crescente. Que nem foi feito aqui. Agora eu quero que tu percebas, né? Uma vez que isso está feito, a tabela está quase pronta já. Então, vamos olhar a nossa tabelinha aqui. Nós temos 0 aqui e 2. O que significa esse 2 aqui? Ele está nessa coluna com F. Isso aqui é frequência. Frequência, como o próprio nome diz, é a quantidade de vezes que alguma coisa acontece. Por exemplo, eu vou na casa da minha avó 3 vezes por mês. Essa é a frequência que eu vou. 3, ok? Então, Ok. por isso que tem um 2 aqui. Porque tem duas pessoas nessa empresa, né? Porque isso aqui trata de quantidade de filhos dos empregados numa empresa. Então, tem 2 empregados que têm 0 filhos. Percebe? Certo. Sim. Então, por isso que tem isso. Aqui, quantos empregados tem um filho? 4. E assim a gente consegue construir a nossa tabelinha, representando, então, nesta outra coluna, a quantidade de vezes que determinada coisa repete. Tudo bem? Certo. Sim. Pois sim. Então tá bom. Você percebeu? É o que importa. Portanto, vamos continuando aqui. Nós vamos fazer uma tabela dessa, ok? Deve estar pensando nessa outra aqui. Essa, com certeza, é a tabela que representa a porcentagem. Porque se tu chegas para mim e fala assim, 10 pessoas na minha empresa têm 2 filhos. Eu não vou saber se isso é muito, se isso é pouco, se isso representa muitas pessoas da tua empresa ou não, porque eu não sei o tamanho da empresa, ok? Portanto, se tu fizeres uma porcentagem, eu começo a entender um pouco melhor. Como é que nós fazemos a porcentagem aqui? É só pegar este valor e dividir pelo total, ok? Se tu pegares a tua calculadora agora e fizeres 10 a dividir por 30, e depois isto tu multiplicares por 100, tu chegas nesse valor aqui, percebe? Sim. Ou seja, 33,3% dos empregados dessa empresa têm 2 filhos, ok? Ok. Isso representa uma quantidade grande, né? 33% das pessoas é bastante coisa. Sim. Muito bem, muito bem. Então tá bom. Eu acho que estamos bem quanto a isso.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir uma tabela dessa contigo, tá bom? Na Ok. verdade, eu acho que tu já percebeu aqui como faz. Eu vou fazer primeiro contigo, mas eu quero que tu me ajudes em algumas coisas. Ok. Então, eu vou colocar alguns dados aqui, vamos lá. Vamos colocar dados pequenos, assim, que nem aquele. Muito bem, acho que isso aqui tá bom de dados. Eu criei da minha cabeça, então talvez não faça sentido algum. O que é que a gente tem que fazer para começar o nosso problema? Se nós olharmos ali, Agora vamos pôr por ordem. exato. Eu vou até te enviar isto. Pronto, já está no teu WhatsApp também. Vamos colocar por ordem, então. Então, o menor que tem é o 1. Tem 1, tem 1, e tem outro 1 ali embaixo. Sim. Tem 2 também. Tem quantos 2? Tem 1, 3, 2. 2, 2, 2. Beleza. Agora 3. Tem quantos 3? Tem 1, 2, 3. 4. 4? Ah, beleza. Agora temos o 4. 1 e 2, 4. Temos os 3 5. E 2, 6. Pronto. Então tá bom. Agora que a gente tem isto, nós temos que fazer o quê? A tabela, certo? Certo. Então eu tenho uma coisa que define a nossa variável, os valores que ela pode assumir. Então ela pode assumir 1, 2, 3 aqui. As coisas vão de 1 a 6. Pronto. Opa. Nós temos a frequência normal e a frequência de porcentagem. Vamos fazer a frequência normal primeiro. Qual o valor eu tenho que colocar aqui no lugar da linha que está falando do 1? 3. 3, exatamente, porque existem 3 dados 1 aqui. Eu acho que você entendeu que aqui embaixo vai ser 3 também, né? Sim. E você pode me dizer os próximos, então? Sim. 4, 2, 3, 2. Pronto. Mas o teu sotaque é mais de Porto, né? Ou eu tô errado? Não, não é. Não? Eu sou 100% lisboeta. Ah, então tá bom. Eu morava em Braga. O sotaque lá era bem mais forte ainda do que o de Porto. É bem Eu mais achava, forte. pelo menos. O do Porto eu tinha de falar mais assim. Isso, exatamente. Agora você falou igual do Porto. Perfeito. Então tá, quando a gente faz esta frequência, a gente acaba somando todo mundo aqui embaixo para deixar claro para quem está lendo, vou colocar até total aqui, para deixar claro para quem está lendo, quantos dados tem, né? Então nós temos o que aqui? 10, 12, 15, 17. Ok. E agora, para achar as porcentagens, quantos por cento dos dados aqui é 1, quantos por cento dos dados é 2, etc., nós temos que pegar o valor da classe, a gente chama isso aqui de classes. Isso é uma classe, isso é outra classe, isso é outra classe. A gente pega os valores das classes e faz a conta. Por exemplo, na classe 1, né? Nós temos 3. A dividir por 17 vezes 100. Pronto. Depois vezes 100. Isso aqui dá quanto? Tá com a calculadora aí? Sim, vou fazer agora. Dá 17,6. 17,6. Pronto. Bem, e assim vai, né? 17,6 aqui, 17,6 aqui, um pouquinho a mais para o próximo, outro 17,6 aqui. Podes fazer o do 4 também, por favor? Sim. 4 É dividido por 17. 23,5. Por 23,5, então significa que o 2 vai ser metade disso. Metade de 23,5 é
11,75, se não me engano. É 11,76. 76? Pronto. Então, ao final, se tu fizeres a soma, tu vai ver que dá 100. Ok? Pronto, então é isso. Pegamos bem aqui a tabela de frequência. Claro que essa tabela de frequência é uma tabela um pouco mais simples, porque os dados estão bem definidos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 apenas. Mas tu podes ter uma distribuição que trata de coisas contínuas, por exemplo, ou que tu tenhas muitos dados. Já vai ver isso aqui e como construir essas tabelas. Bem, existem outros elementos importantes na tabela, mas a gente não precisa falar tanto deles. Eu só quero que tu os conheça, tá bom? Por exemplo, esse aqui, ó, a frequência acumulada. Isso pode ser importante num assunto ou outro, mas por hora eu só quero que tu saiba que existe. Uma frequência acumulada é uma soma de frequências, por exemplo. Por que que aqui nós temos o número 6 na frequência acumulada do 1? Porque se eu somar todas as frequências antes, vai dar 6. Por que que aqui é 16? Porque se eu somar tudo antes, vai dar 16. 22. Porque 6 mais 10 mais 4 mais 2 é 22. E assim vai. Ok? Sim. Agora, por que que isso é importante? Porque isso responde umas perguntas curiosas, do tipo, quantos empregados têm até 2 filhos? Ter até 2 filhos é ter 2 filhos ou menos, certo? Certo. Então, é só fazeres essa conta. É só tu pegares ali onde tem o 2 e ver a frequência acumulada, que é 16. Ok? Ok. Então, em vez de fazer a conta, tu já tens na tabela, né? Pode ser interessante isso. Muito bem, agora chegou uma conta um pouquinho complexa, que é a distribuição de frequências por classes. O que que acontece? Quando tens muitos dados, tu tens que criar classes que vão de um determinado valor até outro. Né? No problema anterior, a gente não precisou fazer isso porque tinha só 6 classes mesmo, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas pode ser que não seja sempre assim. Por exemplo, né? Aqui tu tem vários valores que diferem muito uns dos outros, né? Então, nesse caso, tens que criar uma tabela de frequências por classe. Então, eu vou te mostrar como é que faz isso, e nessa tu já aprendes a ler também ela. Então, é o seguinte, a primeira coisa que tu tens que fazer é a amplitude total. Amplitude dá a ideia de tamanho total, né? No caso, o tamanho total dos teus dados. Para encontrar isso, tu tens que pegar o maior dado e diminuir pelo menor. Só isso. Ok. Então, tu olhas lá, né, quando tu alinhares tudo, né, e deixar em ordem crescente, tu tens que fazer isso. Pegar o maior dado e diminuir do menor. Número de classes. Corresponde à quantidade de classes na quais serão agrupados os elementos. O que eu quero dizer com isso? No problema anterior, a gente teve 6 classes, como eu estava te explicando, lembra? Sim. Eu não sei quantas classes eu vou ter aqui. Então, eu tenho que fazer uma conta para descobrir. Porque se eu fizer uma quantidade errada de classes, é capaz de eu ter problemas. Certo? Não vai caber todos os meus dados na tabela, vai ficar meio desorganizado. Então, é importante fazer isso. Que é essa conta aí, é 1 mais 13,333 vezes o logaritmo de n. Logaritmo é só colocar isso na calculadora, não tem segredo, tá? Ok. E, finalmente, a amplitude, ou melhor, o intervalo de classe, tu pegares o valor da amplitude e dividires pelo número de classes, tá bom? Só isso. Ok. Então, vamos ver ele fazendo isso aqui. Aqui tens uma tabela, né, de dados, e já está organizada em ordem crescente. Então, ele simplesmente pega o maior dado, diminui da 39, 95 menos 56 dá 39. Ele faz a conta do número de classes. Ele primeiro faz o log, depois multiplica por 3,333, depois soma 1. Fica que valor. Beleza? Sim. 5 no caso. A gente sempre arredonda para cima para que
caibam todos os dados. É melhor que caibam todos do que acabe faltando, né? A gente arredonda para cima. E o intervalo de classe vai ser fazer a divisão desses dois números. Beleza, agora que a gente já tem essas informações, como é que resolve? Nós sabemos que as nossas classes vão ter que ter essa quantidade, né, de 7,8 entre os seus extremos. O que é isso na prática? Significa que eu vou ter uma classe que vai do 56, que é o menor valor, até o 63,8, ou seja, 56 mais 7,8. Ok. Sim. Isso. Tu sempre vai fazer assim, olha só, a próxima começa do 63,8 até o 71,6, e assim vai até que tu chega na quinta classe. Por que quinta classe? Por que acaba na quinta classe? Justamente por causa desses 5 aqui. Ok? Ok. Sim. Isso. Pois sim, então, nisso, tu, com certeza vai ter todos os dados dentro. Muito bem. Então, aí. Agora, como é que a gente vai calcular a frequência? É só tu perceber todos os dados que estão entre esses valores. Entre 56 e 73,8 tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que ficou 5 aqui. Ok. E assim vai, ok? Ok. E bom, então se tu percebeu, eu vou te pedir para fazer uma coisa aqui. Bem, ó, eu não. Eu fiz com a outra aluna para essa tabela aqui, então foi uma coisa muito chata, porque tem muitas vírgulas e tal, né? Mas eu não vou te pedir para fazer para essa tabela, que foi bem chato aquela hora que eu fiz com ela. Eu quero que tu faças isso aqui, ó. E eu já vou te dar uma chance aqui, que é o fato de que a tabela já está organizada em ordem Crescente. crescente, tá bom? Isso. Então, eu também vou fazer outra coisa. Eu vou pegar isso, colocar lá no teu WhatsApp como exemplo, Ok. e também colocar o que significa cada coisa aqui no teu WhatsApp. Porque eu preciso que faça as contas, senão vai virar só uma exposição e ninguém aprende nada só ouvindo, né? Tem que pôr a mão na massa também. Tem que fazer as continhas. Então, se tu tiveres dúvida, pode me perguntar, tá? Mas eu quero que tu faças a tabela para esses dados aqui, tá bom? Ok. Beleza. Quando tu encontrares a amplitude, a classe e o intervalo de classe, esses valores, né? Tu me falas, tá bom? Ok. Tá bem. Então tá bem. Eu preciso ir na casa de banho rapidinho. Na volta, tu me contas o que aconteceu, tá bom? Ok. Tá bom.
Lawrence. Lawrence. Qualquer dúvida é só falar. Já estou de volta, tá bom? Já achasse a amplitude? Sim. A Parece bem. amplitude eu fiz 2,02 menos 1,51. Deu quanto? Deu 0,51. Pronto. E a classe você fez? Sim, deu 7,44, que eu depois pus aproximadamente 7. Ah, não, devia pôr 8. Não? Não sei. Você tem que sempre arredondar para cima, tá bom? Ah, sempre, eu achava que tinha de ser só a partir do 5, quando é... sabe quando se arredonda os números, normalmente? Ah, sim, 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 sei do que tu estás a falar, mas Sim. aqui nisso não, porque a gente precisa que todos os números entrem na nossa conta. Então tu sempre tem que Ok. arredondar para cima, tá? Ok, então a última está mal, porque eu fiz 0,51, agora vou dividir por 8, dá 0,064. Uhum. Ah, parece bom, parece bom.
Agora, então, tu pode terminar a tabela, né? Ah, como é que eu, ah, como é que eu faço a tabela então? Bem, tu tens que olhar e construir as classes, né? Tu já encontraste o intervalo de classe também? Fizesse a divisão? Sim, Pronto. Quanto é que deu teu intervalo de classe mesmo? 0,064. Isso. Então, tu vai pegar esse 0,064 e Ok. vai somar com o 1,51. Ah, ok, já percebi. E assim tu tens a tua primeira classe. Então eu tenho de fazer isso com todos? Todos. Na verdade, não todos. Tu vai fazer o seguinte, veja a tabela que eu lhe enviei, né? Olha só, aquela tabela que eu tinha te enviado. Não mostrei direito. Eu falei, mas talvez não deixei tão claro. Uma vez que tu fizeres a soma com o primeiro, tu vai chegar num valor, daí a tua próxima classe começa nesse valor, tá vendo? Ah, é que eu não recebi essa tabela. Não, sim, tu não tinha recebido, mas eu tinha falado sobre ela, né? Então tem Ah, que lembrar que o primeiro dado era 56, a gente tinha achado 7,8, né? De intervalo de classe, lembra? certo, sim. Então a gente soma no primeiro dado. Então tu tens aqui nesta classe, tu vai colocar todos os valores entre 56 e 63,8. A próxima classe começa no 63,8 até o 63,8 mais 7,8, que é 71,6. Ok? Sim, E assim tu vai criar a tua classe, percebe? Somando, somando. ok. Ok? Então tá bom. O problema, né? Não foi problema porque eu te dei essa tabela organizada, né? Então tá bom. Sim, sim. Então tá bom.
Ok, já fiz. Tu fizesse? Quer me enviar uma foto, então? Eu só fiz os valores, ainda não criei a tabela, Sim, sim, mas já sim. tenho os valores todos. Tu tens os valores das frequências também? Das frequências. Porque uma vez que tu fizeres essa coluna aqui, né? Tu tens ainda que colocar as frequências aqui, certo? Certo. E tu tens que, então, contar, né? Vai simplesmente pegar esses dados aqui e contá-los. Por exemplo, qual que é a tua primeira classe? Me fala aí. Vai do 1,08 até qual número? Até ao 1,57. Pronto. Então, tu vai pegar todos até o 57. Ou seja, aqui. Certo? Ok, sim. Pois, então, bastante dados, né? Para uma primeira classe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 24, 36, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, já Então, a percebi. frequência vai ser 40, percebe? Sim. Então, tá bom. Então, é assim que tu vai fazer para as próximas classes também. Elas vão ter menos valores, tô achando. Ok. Então está bem. Mas tô achando meio estranho isso aí, hein? Me envia essa foto aí. Eu acho que fizesse alguma coisa errada. Me envia a foto do que tu já fizesse, tá bom? Ok, tá bom. Eu comecei no 1,51. Uhum. Então tá aí Bom. teu erro, né? Tu tinha Ai, que olhar essa tabela. Tu tinha que olhar essa tabela aqui, né? pois. Não, então. Sim, só que eu não sei porquê. Eu comecei por fazer 1,51 mais Eu acho que tu 0,07. olhasse essa aqui, né? Tu olhar essa. Em ordem crescente, certo? Certo. Certo. Então, qual que foi a tua amplitude? A amplitude aqui que ele fez a conta deu 1,26. A tua deu essa também? 1,20. Não. Então tu fizesse a conta errada. Tens que fazer de novo. Bem, não tem problema, tá? A gente tá. Eu usei outra tabela. Acho que tu usasse a outra. Usei. Ah, tem problema. Ó, vamos fazer o seguinte: já que a aula está para acabar, eu vou te enviar a tabela, vou te enviar a apostila como um todo, mas eu quero que tu faças esse problema e me envies, então, tá bom? Quando tu fizeres e terminares, quando tiveres tempo, tu podes enviar e eu avalio para ti e digo se está certo ou não e corrijo, ok? Ok, tá bem. Então tá bom. Obrigada. Eu vou te enviar os meus horários também, caso tu queiras mais explicações, eu estou bem disponível, tá bom? Ok, muito obrigada. Eu que Combinado. agradeço. Tchau, tchau, até. Tchau, obrigada.